Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 8, nós vamos ler, onde diz assim: plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. O Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém? Amém? Amém. O texto que agora foi lido, irmãos, trata de um assunto muito conhecido, interessante, e às vezes até algumas pessoas pegam e misturam esse texto com aqueles contos, né? Porque é uma história meio assim: tem uma árvore lá que dá vida e a outra dá conhecimento. Se você comer daquilo, você vai viver para sempre. Se você comer daquilo outro, você vai ter conhecimento do bem e do mal. Bom, é uma coisa meio esquisita, não é? Mas foi literalmente isso que aconteceu. Existem duas árvores. Não sei se pretexto que Deus criou ou não para levar a cabo o projeto, o plano dele, mas foi isso mesmo que aconteceu, literalmente, com o folheto. Então, o homem aqui, ele tinha, de certa forma, ele tinha um nível de conhecimento da pessoa de Deus. Amém? Amém? Como assim, pastor? Ora, todas as tardes ele conversava com Deus, na viração do dia. Você vê a expressão, você pode brincar, você vê a expressão dele quando ele pegou, o Senhor perguntou: onde você está? Ele disse: eu vim me esconder porque eu senti vergonha, e eu senti medo. Eu vi o Senhor chegando, então eu fui me esconder porque estava nu. Ele sabia a forma como Deus chegava. O Senhor não vinha em visão, não, ele vinha de uma forma assim, forma corpórea. E ele conversava com Adão, senão não iria fazer barulho, né? Os matos lá nos gravetos. E era um barulho diferenciado, sabe? Diferente de todo o barulho que os animais faziam. Então, ele tinha um conhecimento básico da pessoa de Deus. Amém? Então, eu não vou falar aqui exatamente de conhecimento de Deus somente, mas vamos falar de conhecimento, que é diferente de informação, um pouquinho diferente. E eu quero que vocês entendam, ele já tinha esse diálogo presencial, diário, mas ele ainda não tinha conhecimento do bem e do mal. A árvore era do conhecimento do bem e a outra árvore era da vida. Deus não falou que ele não podia tomar e comer do fruto da árvore da vida, mas ele não apontou para isso. Eu acho que ele nem sabia direito o que era a vida e o que era a morte. Ele não sabia muito bem conceituar as coisas ainda não. Foi criado adulto, mas estava aprendendo tudo. Você imagine, preste atenção no que eu estou dizendo. Uma criança, quanto tempo leva para ela aprender a falar? Pensou? Quanto tempo leva para ela aprender a andar? Você não pensa nessas coisas? Eles foram criados adultos, mas eles não sabiam de nada. Eles aprenderam a ficar de pé olhando para Deus. Eles aprenderam a falar ouvindo Deus. Eles aprenderam a usar os sentidos olhando para Deus. Vocês estão entendendo tudo isso? Então eles foram criados zerados. Eles tiveram que aprender tudo. E olha, o primeiro casal não tinha umbigo, porque não nasceu de mulher. Os dois sem umbigo, tá bom? Que coisa estranha. Mas aí é o seguinte: o que é a natureza humana, né? Eles ainda não tinham esse conhecimento do bem e do mal. E aí você vê uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui: o conhecimento do bem e do mal. Bem e mal é estado, é diferente de natureza. Por exemplo, a irmã Cláudia, geralmente a saudação dela para mim é: Pai Senhor, pastor, o senhor está bem? Está bem, pastor? Não é estado. Eu estou sim, a paz do Senhor. Se você não estiver bem, eu digo: não, eu estou mal. Bem e mal aqui. Bem é estado, mal com L, é estado também. E aí as coisas começam a se mexer e esses conceitos se misturam com bom e mal. Porque bom não é estado, bom é conteúdo, é natureza. Ao fulano, Deus é bom e o diabo é mal. Esse mal é mal comum.
da natureza, do conteúdo, da consistência. Ele é mau. Amém? Fulano está saudável e ciclano está mal. É mal com ele, é estado. Amém, queridos? Então, a árvore de conhecimento era do bem e do mal. Isso, não do bom e do ruim. Tá certo? Preste bem atenção. E aí eles resolvem desafiar Deus. E ao invés de eles terem o conhecimento do bem e do mal, eles começam a encontrar algo terrível que vai agora habitar dentro deles. Diz respeito à natureza deles. É claro, eles vão ficar mal nos dois sentidos. Porque agora eles vão entender o que é morte, aí mal com é estado, o corpo deles vai se corromper, eles vão ter um prazo, agora eles vão saber o que é morte, mal, né? Os livros do mal, não é? Morte. E o coração pervertido se torna diferente do que seria Deus. Caso o coração deles se torna mal, entendeu? O pecado entrou por causa de uma desobediência. Aí as pessoas ficam dizendo assim, pastor, mas que fruta era aquela? Não interessa, irmãos. Podia ser o que fosse. Não é, olha bem. Não é o que você come, não é o que você veste, não é seu sonho, não é nada disso aí. Aqui é simplesmente um princípio foi estabelecido, uma ordem foi dada, e essa ordem foi quebrada. Ele colocou em questão que Deus falou e que o diabo falou, e ele escolheu dar ouvidos a quem? Ao diabo. E aí pronto, acabou nesse negócio aí, que a gente já sabe, né? Bom, eu quero que vocês compreendam outro ponto aqui. Algo que não conhecemos é como se não existisse para nós. Por exemplo, nós temos um conhecimento básico, todo mundo sabe que Marte existe, né? Mas me dê detalhes de Marte. Está a quantos de distância de nós? Lá é possível respirar? Como é a força gravitacional? Todos esses detalhes, vocês sabem? E mesmo que vocês soubessem, quem aqui já foi em Marte? Então agora vocês vão entender qual a diferença entre informação e conhecimento. Informação é aquilo que você capta. É o que mais tem. Você liga o smartphone, tem informação e a rolê. Tá bom? Você pode ser uma pessoa bem informada ou mal informada se você quiser. Informação tem muita. Qual é a diferença de informação para conhecimento? Conhecimento é algo prático. Você foi lá e você viu. Você diz lá, é impossível respirar, a respiração é muito boa, ou sei lá. Porque eu fui lá, eu vivi essa experiência, eu conheço, eu tenho como afirmar para você que eu tenho esse conhecimento. Amém? Informação é tudo que você colhe a partir de experiências extras. Conhecimento é aquilo que você vive, é aquilo que você pratica. Amém, queridos? Veja bem. Então, tudo que nós hoje, tudo que nós conhecemos hoje, ou dizemos que conhecemos, são as nossas próprias memórias, elas são montadas, são constituídas a partir daquilo que nós vivemos. Sim ou não? Você pode informar para o seu filho, que não sabe nada ainda, criancinha, que se colocar o dedo na corrente elétrica, vai dar ruim para ele. Mas ele vai entender isso? Vai entender? Não, por quê? Porque isso é só uma informação. No dia que ele enfiar o dedo na corrente elétrica, se Deus livrar ele de morrer, né, todo cagado do choque que ele vai levar, aí ele vai ter conhecimento e nunca mais ele vai colocar o dedo lá. Ele vai saber por natureza que a informação que foi passada para ele era boa. Estão vendo a diferença entre informação e conhecimento? Quem está entendendo? Vamos para frente. Não estamos falando só de informação, mas conhecimento. Queridos, o casal que Deus criou tinha comunhão próxima com o Criador. O Senhor estava ensinando eles passo a passo. Que coisa maravilhosa. Quando eu fui ensinar a Zap a andar, me deram uma dica lá. Os meninos são bons demais, foram bons demais comigo. Eles me deram uma dica. Pastor, você pega uma fralda, tá ligado? Você dobra a fralda assim, pega no comprido, né, a fralda, e coloca por debaixo dos braços dele, porque eu andava com aguentava. Tinha que baixar para segurar os braços dele, para ele andando. Eu não aguentava não, isso gosta de doer muito. Então você pega uma fralda, se quiser dar um nó na fralda, se não quiser, segura as duas pontas, coloca debaixo dos braços dele. Pronto, aí dava bom, deu bom para mim. Bora, meu filho, bora? Pronto, é só segurar aqui, ó. Bora. Aprendeu a andar rapidinho. Você imagina o trabalho que aqueles dois sem umbigo deram para Deus.
Irmãos, o processo não é muito diferente não. Você imagina que você acabou de acordar, mas a sua memória está limpa. Sabe? Igual um recém-nascido. Só foi dado fôlego de vida, só isso. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo? Aí um marmanjão de, sei lá, 15, 20 anos, a aparência devia ser de uns 20 anos, mas um casal. Já pensou? Deus tem que fazer papel de primeiro babá do sem umbigo. Foi Deus que fez papel de babá do sem umbigo. Já pensou eles chorando? Um negócio bem aqui, que não sabe o que é, parece um bicho querendo comer eles por dentro. Aí Deus vai dizer para eles, isso é fome, tem um negócio ali que resolve, vai naquela árvore ali, ó, come, come. Como assim? Come. O Senhor teve que ensinar tudo para eles. Eu estou falando de duas coisas, inicialmente: conhecimento e informação. Não é da natureza de Deus ele só passar informação. Nunca foi da natureza de Jesus ele fazer isso, de informar das coisas. Não, pelo contrário, ele diz assim: olha, se eu não tivesse vindo, não tivesse dado o exemplo para vocês, vocês teriam desculpa, mas agora eu já vim, já dei o exemplo. Ou seja, o Senhor Deus, nosso Deus, e o seu Filho Jesus, nosso Deus, homem, ele não é de simplesmente informar. Ele é um Deus de passar conhecimento. Eu fico imaginando Deus indo lá nas árvores, mostrando para eles o sabor. Imagina que surpresa. Porque tem algumas crianças, olha, depois que está adolescente, só quer saber tomar refri, né? Mas tem criança, eu já vi criança, quando você coloca refri a primeira vez na boca dela, ela faz uma careta, mas uma careta tão feia. Você diz, meu Deus, eu não sabia que uma criatura tão pequena podia se tornar tão horrível. Vocês estão entendendo? Parece que a criança vai morrer. Aquela coisa assim horrível. E refrigerante não é tão ruim. Mas você imagina eles pegam lá um pé de tamarindo, uma coisa assim. Isso é conhecimento. Informação você pega muito de uma vez. Você aplica se quiser. Conhecimento não dá para passar de uma vez. É na prática diária. Por isso, Deus vinha todo dia. Você já pensou? Quanta coisa. Adão vai subir numa árvore, de repente apertou a mão lá, saindo sangue. Ele não sabe o que é. Vocês já imaginaram isso? Porque a curiosidade vai conduzindo a criança. A criança não é assim? Ela é curiosa, quer mexer em tudo. A criança é tão curiosa que você liga o fogo, ela quer pôr a mão para ver se é legal. Não é assim não? A panela está fervendo lá, se ele alcançar, ele vai lá e puxa a panela. A panela vem fervendo para cima dele. O que leva uma criança que não sabe, que tem entendimento nenhum, fazer umas coisas dessas? Não é falta de informação, é falta de conhecimento. Por isso Deus coloca os pais para cuidar do menino. Por isso que os pais são representantes de Deus. E isso é tão sério que Deus chega a dizer o seguinte: honre teu pai e tua mãe se quiser viver muito. Mas se quiser morrer cedo, comece a desonrar. Pronto, vai morrer bem depressa. Os filhos serão do Senhor e os pais são os representantes de Deus, são as autoridades. Amém, queridos? Amém. Então, o fato é que esse casal que estava lá, eles não conheciam a diferença entre bem e mal, não sabiam, eles não conheciam nada. Certo? Mas por que Deus, Criador, com quem eles tinham comunhão, Deus que é tão bom, Deus não colocou lá só a árvore da vida? Alguém pode me ajudar a entender? Deus podia ter feito isso, ter dado uma única opção para eles. Podia ou não podia? E ele podia ter dito assim: olha, todas essas árvores são muito boas, mas aquela que está no meio do jardim é excelente. Quando vocês comerem dela, vocês vão ver que ela é excelente. E ela vai trazer vida longa para vocês. Podia ter sido assim a história, assim ou não? Por que Deus fez isso? Alguém sabe dizer? Por que Ele deu duas opções ao homem? Por que Deus sempre dá duas opções para mim e para você? Por que hoje existe céu e inferno, existe o bem e o mal, existe o que é bom e o que é ruim? Mas Ele sempre declara o que é bom e Ele diz: olha, está aqui a vida e a morte, a maldição e a bênção, mas Ele quer que você escolha a bênção. Ele podia até ter dito para Adão: olha, não vai na árvore e tal, não. Vai na outra lá que é boa.
Mas ele falou mais sério que isso. Ele disse: se você comer da outra, você morre. Mas ele não disse que não podia comer da árvore da vida. Ele disse? Não. Deus estava aproveitando a curiosidade do casal para ir passando conhecimento, não informação, conhecimento, no dia a dia, no cotidiano. Veja bem, quer ver outro fato interessante? No jardim, fisicamente falando, é o local onde Deus estava. Pastor, você está falando heresia? Não. Não. Deus criou o homem fora do jardim, certo? Depois ele colocou o homem para dentro do jardim, não é isso? É isso ou não é? Mas no jardim, na dimensão espiritual, era o lugar onde Deus estava, que é o lugar onde estava o trono de Deus. Tá bom? Já ver, não se apressa. Esse aqui é o 28, do 13 ao 15, vai falar isso. Mas, eu quero que vocês entendam. Hoje é fácil a gente ter um certo entendimento, porque esses filmes aí falam de multiverso, vários universos e tal. A pessoa que existe aqui, existe lá, não sei onde. Então o que acontece é o seguinte: quando perguntarem pelo reino, quando disserem o reino está aqui ou está ali, Jesus disse: não acredito. E todo mundo vai ver quando vier e tal. Agora, o que a gente sabe de reino espiritualmente falando, a gente sabe que o reino do Senhor é invisível. E eu diria para você, eu perguntaria para você: onde está o céu hoje? Onde está o reino espiritual hoje? Onde está o reino espiritual? Alguns está dentro de nós, não é? Ele é maior do que nós é que estamos dentro dele, tivemos acesso pelo sangue de Jesus. Amém? Agora nós ainda estamos habitando nessa terra aqui, que é regida pelo tempo, pela física, pelo espaço, né? Tudo. Entendeu? Todas as leis da física, elas comandam essa vida aqui. Nesse mesmo lugar, na dimensão do Espírito, nada dessas leis tem poder. É complicado, não é? E veio do céu um som como de um estrondo, e apareceram línguas de fogo. Dá a entender que veio de muito longe. Não, estava exatamente ali. O céu estava ali, o trono de Deus estava ali, o Espírito Santo estava ali, na dimensão do Espírito. Vocês compreendem isso, irmãos? Então, quando Deus aparecia na viração do dia, ele simplesmente tomava a forma de material, né? Uma forma corpórea, e aparecia para eles, aparecia então. Mas o Senhor estava ali, mesmo quando o Senhor não estava fisicamente, ele estava ali. Ali era o lugar do trono de Deus. Ezequiel 28, 13 diz assim: é sobre o rei de Tiro, essa profecia. Estava no Éden, diga Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas cobridas, de sardo, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda, de onde se te fizeram os engastes e os ornamentos no dia que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, diga querubim da guarda. Aquele que a Ivete Sangrado, né? Ivete Sangrado diz: meu anjo querubim. Ela cita exatamente qual é a ordem dele: meu anjo querubim. Ele era um querubim ungido, ele tinha uma qualificação acima dos outros. Daí, versículo 14, e diz assim: eu te estabeleci assim, né? Tu permanecias no monte santo de Deus, perdão, no brilho das pedras andavas. Que pedras? Brilho das pedras, essas que foram citadas, sim, mas também na base do trono de Deus tinha brasas de fogo. Lá em Isaías 6, a gente vê isso, né? O Ives falou aqui sobre Isaías 6. O anjo voou, pegou uma tenaz que tinha na base do trono de Deus, do altar de Deus, não sei. Eu sei que onde Deus está tem sacrifício, tem adoração e tem trono. Amém? Amém. Aí eles permaneciam no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, com pedras afogueadas, pedra de fogo, é brasa, irmão. Versículo 15 diz: perfeito eras nos teus caminhos desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Até que foi vista iniquidade em ti, até que foi encontrada iniquidade em ti. Bom, o que é iniquidade? Iniquidade é o caráter daquilo ou daquele que é iníquo, que é contrário à equidade, ação ou coisa contrária à moral e à religião. Isso é iniquidade, tá? E segundo a Bíblia, iníquo é aquele indivíduo que já se acostumou a viver no pecado, ele vive pecando, ele não se importa mais com as consequências e ele não tem mais vergonha dessa vida degradada ali, entendeu? De cometer pecados, ele não tem mais vergonha disso, ele fica numa boa, ele se sente legal mesmo vivendo uma vida de pecado. Então, olha, veja bem, logo depois da criação dos céus e da terra, houve aquela rebelião nos céus, né? E para nós que vivemos aqui, sob o poder do tempo, isso vai aparecer na história lá na frente. Mas a rebelião aconteceu antes. Aconteceu antes. Amém? Porque é no céu onde Deus habita, não existe passado, presente e futuro. Até existe se ele quiser, mas ele está acima disso. Isso não rege a dimensão onde ele habita.
Por isso é que a Bíblia diz que se você hoje ouvir a voz de Deus, só tem o tempo da nossa oportunidade é sempre hoje, agora. Amém? 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 Veja que outro você vê para presente, passado, futuro. Só existe um tempo presente lá. E aí, nesse tempo presente, está Deus lá no jardim, na dimensão espiritual, está ele lá no trono dele, observando o casal. E de vez em quando ele toma forma de matéria, vem conversar com o casal, vem orientar, vem passar conhecimento para o casal, fazendo papel de babado sem umbigo. Que paciência, né? Pois é. O casal, porém, vivia num ambiente que não lhes permitia conhecer mal e o bem, esse conhecimento, essa ciência, né? E não sabia o que acontecia na outra dimensão. Eles não estavam sabendo nem o que acontecia na dimensão deles. Imagine na outra, a dimensão de Deus habita. Eles não tinham conhecimento de nada. Então, queridos, eles eram bebezinhos nesse aspecto aí. Só tinham tamanho de gente, mas não tinha conhecimento de nada. Estava zerinho. Então, o ponto que eu quero colocar para vocês é que a falta do conhecimento, não é de conhecimento, é do conhecimento. Eu estou me referindo aqui a vários casos, né? A falta do conhecimento necessário, conhecimento completo, em qualquer ocasião que você esteja, a falta desse conhecimento, ela vem limitar a sua avaliação dos valores de tudo. Avalie aqui, quanto é que esse irmão aqui vale quanto para você? Rapaz, se você não tiver conhecimento dele, você vai avaliar ele em nada. Ou às vezes é porque conhece. Depende do caráter dele. E esse outro aqui, não, esse aqui vale ouro. Já ouviu essa expressão? Fulano vale ouro. Bom, quando eu não conheço, eu não tenho como avaliar. Quando eu não conheço, eu não tenho como julgar. Amém, queridos? Amém. E se eu fizer isso, quando eu julgo sem conhecimento do caso, do fato, isso é o que a Bíblia chama de juízo temerário. É proibido. É um juízo que você faz um julgamento sem o devido conhecimento da situação. Às vezes o que você tem é só informação, mas informação, mais tem hoje é informação fake, né? É diferente você estar bem informado ou você conhecer. Ele me conhecia de andar comigo. Sabe a história de Jó? Antes eu te conhecia ou seja, antes eu tinha informação a seu respeito. Agora eu ando contigo, ando te vendo. É outra coisa. Amém, queridos? Essa falta de conhecimento, ela estraga tudo, até nos relacionamentos, viu? Você não vai conseguir avaliar nada. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: por que Deus proibiu o homem de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Eu imagino, irmãos, que ele estabeleceu essa ordenança. Algumas pessoas dizem, não, foi só para provar o homem. Não, não foi só para provar o homem. Foi para provar sim, mas eu acho que tinha algo mais. Era observar, a prova consistia em observar como o homem iria lidar com a sua própria curiosidade, até onde ele iria. E se ele iria optar pelo conhecimento de Deus ou por simples informação. Porque o que Deus passou para eles foi uma ordem e uma informação. Ele deu uma informação e deu uma ordem. Disse, olha, a informação é a seguinte: aquela árvore ali mata, se você comer você morre. Essa é a informação, ok? Então a ordem, não coma essa árvore. Mas o homem, ele não sabia o que era morte. Lembra da criança que eu falei há pouco tempo, que enfia o dedo na tomada? Não adianta você diz, não mexe não, aí é que ele olha e fica assim, ó, babando para ir lá mexer. Na hora que você diz, não pode, ele já olha e já fica babando de vontade de ir lá. É curiosidade da natureza humana. Né? E o homem não soube lidar com isso. E eu acho o seguinte, uma coisa é a informação. Deus poderia encher ele de informação, podia ou não podia? Podia ou não podia? Mas isso não mantém ninguém de pé, irmão. Informação hoje que você tem aí sobre tudo muda. Por exemplo, há pouco, quando eu era mais jovem, eu já sou jovem, né? 50 anos ontem. Quando era no Harry, as comidas aqui na casa da minha avó só faziam com gordura de porco. Depois começou um negócio numa lata de óleo do Pajeú. Quem que lembra? Umas latas quadradas, aí tinha uma bonequinha do Pajeú. Quem lembra disso? Ixi! Para entrar no mercado, tinha que derrubar a gordura de porco. Então vamos fazer meio para negado. Ei, gordura de porco mata, viu? Pare com isso. Vamos usar o óleo que é mais saudável. Aí hoje você vai, coloca a gordura de porco, coloca o óleo, coloca lá dentro do laboratório. Veja quem é que vai promover a morte mais rápido. Se os dois promovem, veja como é que a pessoa vai morrer mais rápido. Eu garanto para você que a gordura de porco, ela não ofende tanto quanto a gente consome largamente.
É só para que você entenda que uma coisa é informação. Informação a gente passa quando a gente tem interesse. Às vezes interesse próprio e que os outros se explodam. Informação feita. Então conhecimento a gente só tem com o tempo. É com manuseio, é com experiência, é com vivência. Amém? Esse conhecimento. Não é uma coisa que me disseram, é uma coisa que eu vivi, meu irmão. Qual é? Eu tenho experiência nisso. Tem que questionar o quê? Não, eu vivi isso aqui. Sai fora. Vai contar essa história para outro lado. Amém, queridos? Bom, então eu penso que esse tipo de conhecimento de Deus, ele tinha que cumprir o prazo. Deus estava vindo todo dia, sim ou não? Então o Senhor estava ensinando aos poucos. O Senhor estava passando conhecimento. E o homem se interessou por informação. Que informação? Ele queria saber se a informação que Deus deu era a verdade. Por quê? Porque Satanás veio e deu outra informação. Vocês estão entendendo? O Senhor disse: ei, se comer da árvore morre. O que o diabo disse? Morre nada. Você vai ficar até mais magra, Eva. Come logo, mulher. Mais ou menos isso, né? Brincadeira disso. Mas ele simplesmente disse o que Deus disse. E convenceu o homem na base do argumento e deu o que deu. Queridos, o casal não sabia sobre o que é bom e o que é mal, mas nós sabemos o que é bom e o que é mal. Sabemos, nós sabemos. Diga aí para o seu irmão: você nasceu ontem, não. Você já sabe o que é bom e o que é mal. Sabe o que presta e o que não presta. Me responde uma coisa: o que nos faz escolher o mal quando nós já sabemos que o mal é mal? Eles não sabiam, nós sabemos. Continuamos fazendo a escolha errada. Eu acho que um jumento que não tem inteligência, um quadrúpede, ele seria mais esperto que uma pessoa que tem o conhecimento, mesmo assim faz a opção pelo mal. Porque um boi, um jumento, quando ele for uma cerca, você meter a pé nele, ele acha o buraco por onde ele entrou. Acha ou não acha? E ele quer ir mais ali? Não, tem uns que são teimosos, mas a maioria não é não. Entenderam, queridos? Eu quero que vocês entendam aqui um princípio que está em Romanos 7, versículo 8 em diante. Eu vou ler o texto. É só para vocês. Hoje a palavra que eu quero que vocês entendam é conhecimento e informação. Está todo mundo saturado de informação, mas o que é conhecimento? Porque aí, a partir desse princípio, você vai entender o que é conhecimento de Deus. Eu posso ser a pessoa que mais lê a Bíblia aqui, mas isso não tem nada a ver com o conhecimento de Deus. A parte que tem mais a ver com o conhecimento de Deus é quando eu estou andando com os cachorros. Porque é a parte que eu oro, que eu busco, eu falo com Deus, meu tempo com Deus. A Bíblia informa. Mas conhecimento é de forma pessoal. É de andar com Deus. Amém, queridos? Amém. Romanos 7, verso 8 diz: mas o pecado, aproveitando-se, ou se aproveitou a oportunidade dada pelo mandamento. Que mandamento? Qual era o mandamento? Não coma desse danado, desse fruto aí. Não é esse o mandamento? O que tem a ver a árvore, o fruto? Foi um mandamento. Olha só, o pecado se aproveitou da oportunidade do mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei, o pecado já, sem a lei, o pecado está morto. Ou seja, sem a lei, se Deus não tivesse dito aquilo, tipo, não come daquela árvore, não existia uma ordem. Se não existia uma ordem, ele podia comer, e que consequência teria? Vocês estão entendendo? Sim ou não? Estão entendendo? O pecado já estava matando antes da lei. Mas, sem a lei, o pecado ele não tem força, ele está morto. Versículo 9. Antes eu vivia sem lei, mas quando o mandamento veio, a lei veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado para produzir vida para mim, na verdade produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me por meio do mandamento e me matou. De fato, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom. De modo que por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso.
Verso 14 diz assim, olha, sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, vamos lá, verso 17. Nesse caso, o que diz? Não sou mais eu que o faz, mas quem? O pecado que habita em mim. Quem matou o primeiro casal foi o pecado, foi a desobediência. Ah, não foi o diabo, não, ele só proveu a forma, né? Ele arranjou a informação, os dispositivos e disse: toma o veneno, bebe. Tá bom? Então a falta do conhecimento sempre causa estragos em todos os aspectos da vida humana. Oséias 4, verso 6 é um texto bem conhecido que diz: meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Não é informação, é conhecimento. Amém? Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei de Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Olha que coisa esquisita, não é, irmãos? Tem muita gente com título de sacerdote, mas já foi, olha, há muito tempo, rejeitado por Deus. Porque esse cara rejeitou o quê? O conhecimento. Tem tanta gente aí, tem uns mané por aí, só tem nome de que serve a Deus, cheio de informação, mas o conhecimento de Deus ele é raso. Não tem vida com Deus, não anda com Deus, não se esforça, não quer. Ah, sabe, queridos? É um que vai com os outros. Qualquer vento de doutrina arrasta o cara, né? É tanta doideira. Eu me envergonho disso. Porque o Senhor está aí para quem quiser andar com Ele. Ele já te declarou o que é bom ao homem. Amém? Está escrito isso. E o que Ele exige de ti? Senão que ames a verdade, a misericórdia, pratiques a justiça e andes humildemente com teu Deus. Antes humildemente com teu Deus. A forma de você receber conhecimento de Deus é andando com Ele. A forma de você receber conhecimento de mecânica é andando com ela, com a mecânica. A forma de você obter conhecimento de como tratar filhos é fazendo. Amém? Informação, você procura com o irmão Google, ele te dá informação. Mas informação não é conhecimento. Amém, queridos? Amém. Estão entendendo? Amém. Então, para concluir, vamos lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 9. Porque nós estamos em processo de crescimento no conhecimento, né, do Senhor. E ninguém conhece tudo, exceto Deus, tá? Então nós temos que ter o quê? Temos que ter cautela. Nós precisamos entender essas coisas. Na hora de julgar as coisas, principalmente as coisas que estão relacionadas a Deus. Amém? Olha 1 Coríntios 13, verso 9, diz assim: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora você entende a diferença entre ter conhecimento e ter conhecimento de Deus? Ter informação? O que é mais importante para um pastor do seu rebanho? É ele ser bem informado ou ele ter conhecimento de Deus? Tem alguns que se estribam em seminários. Eu não sou contra, pode fazer. Eu tentei fazer umas 2, 3 vezes, não consegui terminar, mas o pouco que eu fiz eu fui o melhor do que eu fiz. Não é porque eu tinha informação, não, é porque eu tinha conhecimento de Deus. Então até as informações que me chegaram, eu podia comparar com o conhecimento de Deus que eu tinha. Então, queridos, eu prezo por isso, o conhecimento do Senhor. Às vezes vocês me veem assim contrariado, às vezes vocês me veem mais feliz, mais alegre, e às vezes de uma hora para outra vocês me veem. As pessoas dizem que eu sou bipolar, eu não sei o que é bipolar, tripolar. Eu fico sempre na presença de Deus, e quando Ele me fala ao coração, me revela alguma coisa, é inevitável que as minhas emoções sigam ou reajam diante daquilo que eu ouvi, recebi como revelação, ou senti da parte de Deus. Amém, queridos? E para concluir mais uma vez, eu quero que vocês entendam. Tem gente achando que eu sou um pastor que se perdeu por causa de política. Só para terminar, nunca foi política, sempre foi um princípio que diz que quem anda com Deus
tem que ter uma posição. Amém? Nunca me filiei, nem vou me filiar. Tive a oportunidade de participar de vários atos. Não fui. Para mim, não. Estive em Brasília, nos dias em que pessoas iam lá visitar o presidente. Eu fui? Não. Voltamos. Ele esteve em Rússia. Eu fui em Rússia? Não. É amor por uma pessoa? Não. Não tenho amor nenhum por esse cara. A questão é que ele defende o que eu defendo. Por um pouco de tempo. Né? Vocês estão entendendo agora, irmãos? Preste por isso, por conhecer a Deus. Tem informação, tem muita informação aí. Mas tente andar com Deus. Procure andar com Deus. Para concluir, eu quero que você veja em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Tá bom? Capítulo 5, versículo 21. Julgai todas as coisas, retendo o que é bom. E 22. Abstendo-vos de toda forma de mal. Amém? Não é observar tudo e reter o que é bom. Julgai todas as coisas, retendo o que é bom. Como é que eu vou julgar se eu não tenho conhecimento? Eu só tenho informação. E se essa informação for fake? Amém, queridos? Eu quero, uma coisa que passou, para a gente concluir, diz a Bíblia, em Provérbios 5, 22, diz que a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Quem aqui é filho de Deus? Amém. Sabe por que Jesus é chamado de Rei dos Reis? Porque Ele nos fez reinar nas regiões celestiais. Cada um que está aqui é um príncipe de Deus. Então, a nossa glória é esquadrinhar aquilo que Deus encobre. E por que Deus encobre? Para que a gente possa esquadrinhar. É coisa de pai que quer ensinar. Ele não quer informar, ele quer ensinar. Amém? E Deuteronômio 29, para você não esquecer nunca mais. Pode colocar, escrever, coloca na sua geladeira lá, na cama. As coisas encobertas pertencem a quem? E as reveladas pertencem a quem? Para quê? Para quê? Cumpramos todas as palavras dessa lei. Você tem informação de Deus? O quanto de conhecimento que você tem? O que já foi revelado de Deus para você? Quero te convidar a orar um pouco mais comigo agora para a gente concluir.